Também, Irmandade, eu gostaria de contar um outro testemunho, também referente ao poder da oração. A oração tem poder, a oração é a chave. Eu sou professora, eu leciono para os alunos do ensino médio e eu tenho um aluno que ele sempre está num grupinho de outros alunos, e esse grupinho de outros alunos, sabendo que eu sou serva de Deus, sempre vinha me cumprimentar e saudar com a santa paz de Deus, porque eles também vão na congregação. Mas este aluno em específico, por nome de Diogo, ele não era servo de Deus, e um dos meninos que são servos de Deus, filhos de servos de Deus, já todos estavam estudando a música, e este menino, Diogo, que não era servo de Deus, sempre estavam junto com eles, andava junto com eles, fazia grupinho na sala de aula com eles, e esse menino mora só ele e a mãe, salvo eu, ele não tem pai. E a família dele, um dia ele me relatou que ele tinha tudo para dar o que não presta, porque os tios não mexem com coisas ilícitas, enfim. E ele, um dos meninos, chamou ele para ir para conhecer a congregação, e ele foi. Andando ali com os meninos, ele foi. E ele ficou maravilhado com a orquestra. E aí ele tomou gosto de ir na congregação devido à orquestra. Ele achava muito bonito. E ele vinha e falava para mim que ele começou aí, que ele gostou da orquestra. E sempre quando eu entrava na sala, ele vinha me saudar com a paz de Deus. E aí a gente foi tendo um pouco mais de intimidade, conversando. E aí ele dizia até que os meninos começaram a chamar ele para ir estudar música. O vô de um dos meninos era o encarregado de orquestra. E aí ele começou a ir estudar música. E a avó de um dos meninos queria proibir ele de andar com o Diogo, porque dizia que pela família não prestar, ele também não prestaria. E ele foi indo, os meninos enfraqueceram, não quiseram ir mais, mas ele continuou indo, ele continuou firme, e um dia ele relatou para mim que ele continuou indo na aula de música, estudar a música, e também continuou indo na igreja. Mesmo quando os meninos não queriam ir, ele ia sozinho, e ele começou a caminhar sozinho mesmo que os meninos não iam, ele ia sozinho mesmo. Deus estava dando força para ele, e um dia ele falou para mim que ele tinha desejo de tocar bombardino, e que ele estava estudando a música, e o tempo se passou, e ele continuou estudando a música. Eu fiquei feliz por isso, e eu comecei a orar. Quando ele falou que o desejo dele era tocar bombardino, eu comecei a orar para Deus preparar o instrumento para ele. E ele falou para mim: professora, é só Deus para ter misericórdia, porque eu não vou ter condições de comprar esse instrumento, mas eu tenho desejo de tocar. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei: nós vamos orar, Diogo. Nós vamos orar e Deus há de preparar o seu instrumento. E assim comecei a orar, e quando eu orava aqui no meu lar, dentro da minha casa, eu orava, o meu filho, eu sempre orei em voz alta, e meu filho um dia perguntou para mim: mãe, quem é Diogo? E eu falei para o meu filho: é um aluno da mãe, a mãe está orando porque ele tem desejo de tocar. Contei para o meu filho, e o meu filho falou: eu também vou orar. Meu filho tem 13 anos, ele falou: também vou orar, mãe, para Deus preparar para ele. E assim, eu e meu filho, nós começamos a orar, e o tempo foi se passando, e eu fui perguntando para ele, e um dia ele falou para mim:
o encarregado de orquestra me falou que tem um irmão que Deus vai preparar um instrumento, mas não é o instrumento que eu gostaria. Mas tá bom, eu tocando na orquestra, tá bom, não tem problema. Pode ser outro. O desejo do meu coração é o Bombardino, mas se não tem condições de ser o Bombardino, então tá bom, pode ser outro. E o irmão falou lá qual que era o instrumento que ele ia ganhar, que Deus ia preparar para ele, que eu não lembro agora qual era, mas eu vi que não era o desejo do coração dele. E Deus também conhece o coração, Deus sabe o desejo do coração, nosso desejo do coração, e o desejo do coração dele não era esse, pois, por fim, estava combinado do irmão trazer lá o instrumento dele num determinado sábado, e nesta ocasião, o encarregado de orquestra, Deus recolheu. E Deus recolheu o irmão que era encarregado de orquestra, e o irmão que ia trazer o instrumento não trouxe o instrumento. E ele ficou sem instrumento. E aí, quando ele me contou aquilo, ele ficou triste, ele falou, professora, quando eu ia receber o instrumento, aconteceu tudo isso, agora eu não recebi o instrumento. Eu falei, Diogo, fique em paz. Por certo, não é tempo. Por certo, não é tempo e Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Faz o seguinte, faz um voto perante a Deus, que Deus é poderoso para ouvir o seu voto e cumprir o desejo do seu coração. E assim, Irmandade, ele fez um voto, sem eu saber, ele fez um voto com Deus, ele não me contou essa parte. E o voto dele era que se Deus preparasse, o dia que Deus preparasse o instrumento que era o desejo do coração dele, o Bombardino no caso, que ele iria descer as águas do santo batismo. Este era o voto dele diante de Deus. E passou-se o tempo, Irmandade, e a gente continuou orando, eu e meu filho, e foi passando o tempo, e confesso que eu até esqueci de perguntar essa parte para ele. Eu orava, mas não perguntava mais nada para ele. Até com medo de entristecê-lo, por não ter sido tempo ainda de Deus preparar, eu deixei um pouco de mão isso, não perguntei mais, e ficou em paz essa situação. Mas Deus é aquele, eu esqueci, Irmandade, mas Deus é aquele que não esquece de nada. E assim passou um tempo, e quando foi esses dias, anunciou na minha comum que ia ter reunião da mocidade, e um determinado dia, eu levei meu filho nessa reunião da mocidade. A igreja estava lotada, mas a Irmandade, com muito amor, com muito carinho, preparou um lugarzinho para eu sentar, e esse lugarzinho era atrás dos músicos, e quando eu sentei atrás dos músicos, quando eu olhei, eu vi de costa o meu aluno Diogo tocando na orquestra, e eu não estava acreditando, falei, será que é ele mesmo? E quando eu observei, era ele mesmo, eu fiquei tão contente, eu falei, nossa, santo Deus. E quando terminando o culto, saiu todo mundo, e eu ali ansiosa para que pudesse saudar ele, e então verificar a obra que Deus tinha feito, porque eu vi que ele já estava tocando. E quando eu vi ele tocando, eu falei, mas ele está tocando? Ele não é batizado. Fiquei ali meio confusa, mas tudo bem. Quando terminou o culto, eu vi ele saindo, ele veio, me cumprimentou. Falou, olha, o que Deus preparou, professora, eu nem te contei, olha o que Deus preparou. Eu falei, tô vendo. Chamei meu filho, apresentei meu filho, este é o Diogo que nós estávamos orando. Deus ouviu a nossa oração e cumpriu o desejo do coração do servo de Deus. E ali foi uma conversa muito rápida, porque o cooperador dele já estava apressando ele para ir embora, e assim a gente conversou muito pouco e passou. Mas quando chegou na sala de aula, eu fui conversar melhor com ele, e ele me contou que ele tinha feito um voto, que se Deus preparasse, o dia que Deus preparasse o instrumento dele, ele iria descer as águas do santo batismo.
E assim, Irmandade, foi que quando Deus preparou o instrumento para ele, e o irmão tinha avisado para ele, um outro irmão, o encarregado de orquestra que Deus preparou, avisou para ele que Deus ia preparar para ele o bombardino, que ia trazer num sábado. E aí ele contando para mim que um mês antes o cooperador tinha organizado uma excursão na comum dele, que ele fazia comum, e ele não tinha dinheiro para ir nessa excursão, ele ficou em paz. E aí, quando ele ouviu, e era uma excursão para um lugar que era um batismo, ia ser um batismo na excursão, aonde eles ia ter batismo. E aí ele procurou o irmão cooperador e falou: irmão, o irmão vai me trazer o instrumento no sábado e vai ter batismo, não tem vaga ainda? O irmão cooperador falou: não tem, meu filho, já preencheram todas as vagas, porque já tinha sido um mês antes a organização, então ele ficou ali. Mas ele chegou na casa dele, orou a Deus, falei: Senhor, eu fiz um voto diante de ti, que assim que o Senhor preparasse o instrumento para mim, o Senhor me preparasse, no dia que o Senhor me preparasse, eu ia descer as águas do santo batismo. E agora, Senhor, como eu vou fazer? E Deus é maravilhoso. Mais uma vez, a oração tem poder. No outro dia, o irmão não conseguiu trazer o instrumento no sábado, ficou para trazer no domingo. E quando a excursão era no domingo de manhã, e quando ele chegou para ir para a reunião de jovens, o cooperador dele chamou ele e falou assim: Diogo, Deus é tão maravilhoso que um dos irmãozinhos desistiu, ele não quer o dinheiro de volta, tem uma vaga para você que está tudo pago. E ele deu glória a Deus, porque ele foi, Deus cumpriu o desejo do coração dele e ele pôde pagar o voto que ele fez diante de Deus, porque ele recebeu o instrumento no domingo e no domingo mesmo ele desceu as águas e está lá tocando e servindo a Deus com alegria. Os meninos que chamaram ele, que Deus usou como ponte, pararam tudo, não estão congregando mais, mas o Diogo, Deus tinha um plano na vida do Diogo e Deus chamou ele na graça e está lá servindo a Deus. Isso é motivo de eu agradecer a Deus, uma obra linda, maravilhosa, pelo poder da oração. Deus ouve a nossa oração e cumpre o desejo do coração nosso e de quem pede as nossas orações. Eu sou grata a Deus por tudo, só o Senhor nosso Deus seja hoje eternamente louvado. A paz de Deus com todos.